Olá a todos e a todas, espero que estejam bem, se cuidando, cuidando dos seus familiares, né? E suportando aí mais uma semana de quarentena. Bem, vocês viram que eu postei lá no Google Class um quadro esquemático com relação a todas as espécies de ação de uso capião. Qual foi o meu objetivo em colocar aquele quadro? A ação de uso capião não faz mais parte do rol das ações especiais. Então, ela não estaria a rigor na nossa ementa. E por que eu procuro falar, então, da ação de uso capião? Porque ela sofreu uma alteração no novo Código de Processo Civil. Ela justamente saiu, né, do rol das ações especiais. O legislador disse que a ação de uso capião agora tem que obedecer o rito ordinário, ou seja, de um processo de conhecimento tal qual uma ação de indenização, né, uma ação de cobrança, enfim, ela tem que passar então por esse rol do procedimento ordinário, do processo de conhecimento, mas existe uma nova modalidade, que é a ação de uso capião extrajudicial, que é tal qual, que acompanhou, né, tal qual a ação de inventário e a ação de divórcio, a possibilidade de ser realizada então nos cartórios extrajudiciais quando tiverem todos os requisitos lá que a lei determina. Então, esse quadro esquemático da ação do uso capião é importante vocês perceberem ali a diferença de tempo, a fundamentação legal. Alguns têm fundamentação na Constituição, outros têm fundamentação no Código Civil, né? Os requisitos que cada espécie exige. Por quê? Porque nenhuma delas foi revogada. Pelo contrário, ela só vem crescendo com o passar dos anos, né? A ação do uso capião ela só vem aí adquirindo mais modalidades, mais facilidades. Por quê? Porque desde a colonização, o legislador entende que ele tem que propiciar formas de ocupação do nosso território. Como o Brasil é um território muito grande e a intenção do nosso colonizador, né, a coroa portuguesa, era justamente explorar as terras, quanto mais se ocupasse, mais se explorasse, mais gerava dividendos e riqueza então para a própria coroa. Então, desde lá do Tratado de Tordesilhas, a intenção do legislador é sempre facilitar essa ocupação, né? Que se ocupe então a terra para que haja a exploração, para que haja o pagamento de impostos, para que haja aí a transmissão desse patrimônio de gerações para gerações, ou compra e venda, né? Para quê? Para sempre gerar riqueza na forma de impostos. Então, existe uma preocupação muito grande do nosso legislador, sempre existiu, tanto da ocupação territorial quanto, depois da Constituição de 88, garantir a moradia digna para as famílias, né? Então, a nossa Constituição é uma Constituição cidadã e um dos direitos fundamentais é justamente o direito à moradia. Então, por isso que existe no Código Civil, lá que já existia do anterior, né, de 16, a possibilidade, né, da ação do uso capião, e na Constituição também existe a base, né, existe a fundamentação legal para justamente se requerer a ação de uso capião do uso capião constitucional. Muda muito os requisitos de um para o outro. Então, por exemplo, a ação de uso capião constitucional, ela tem um limite de tamanho, né? Porque a ideia é de que justamente se dê com uma facilidade muito grande por uma ocupação mansa e pacífica de um tempo muito curto, um determinado lote de terra, né? Para que uma família possa edificar ali a sua terra. Ao contrário, por exemplo, de uma ocupação muito maior, que daí a lei exige que seja se prove a posse, né, por muito mais tempo, muitos mais anos, né, para daí então ser dada então ao uso capião daquela matrícula, daquele local. A ação do usucapião, então, ela é a forma originária de aquisição da propriedade, se vocês já tiveram lá em direito civil. O fato é que existe também agora a possibilidade da ação de usucapião no cartório extrajudicial. Na prática, eu quero dizer para vocês que é mais difícil conseguir a ação de usucapião no cartório do que judicial. Eu, pelo menos, já desisti de fazer dos meus clientes a ação de usucapião extrajudicial, porque o cartório, como ele não o juiz, né, como não tem a presença do Ministério Público, ele precisa aí de um rol muito grande de requisitos. Então, às vezes, é mais fácil conseguir na prática, né, com as situações práticas do dia a dia, no judiciário, do que efetivamente no cartório extrajudicial. Mas
Se o cliente de vocês possui todos aqueles requisitos, todos aqueles comprovantes que o cartório extrajudicial exige, lógico que é muito mais rápido, mais barato, mais fácil obter aí a certidão, a matrícula, né, do imóvel pelo cartório extrajudicial. Mas eu preciso dizer que é uma novidade do Código de Processo Civil. Então, dada essa relevância, essa alteração, essa novidade, né, e uma vez que a ação do usucapião já fez parte do rol das ações especiais, é que eu senti essa necessidade, então, de tratar com vocês da ação de usucapião nessa nossa matéria que trata das ações especiais. Outro detalhe importante para vocês terem em mente é uma outra alteração, que é a usucapião familiar, né? O que é essa usucapião familiar? Também adveio de um movimento social, né? Com o Bolsa Família, vocês sabem que desde o governo Lula vem sendo... houve uma possibilidade muito grande de muitas famílias adquirirem casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, né? Já existiam outros programas de financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal, mas nenhum teve um alcance tão grande quanto o Minha Casa Minha Vida. E o que aconteceu na prática? Muitas pessoas construíram as suas casas, compraram as suas casas, casais recém-casados ou casais até casados há bastante tempo, no nome do cônjuge. E aí esse cônjuge foi embora. Esses casamentos se desfizeram, essas uniões se desfizeram, mas muitas vezes não se desfizeram na justiça, né? Não se desfizeram da forma burocrática. Simplesmente esse marido foi embora, foi constituir outra família em outro lugar, né? E abandonou aí e deixou para trás, ou às vezes até a mulher que tomou a iniciativa, isso não interfere na nossa matéria. Mas o fato é que a casa, uma vez no nome do cônjuge varão, passou aí a ser propriedade da cônjuge virago. E aí existia um problema. Então, a cônjuge pode pedir a usucapião, né, no caso aí de provar que o marido abandonou, né, que foi embora, enfim, e aí ela adquire essa forma de usucapião. Vocês sabem que existe uma vedação legal que herdeiros não podem pedir usucapião. Então, eu não posso pedir usucapião de um bem que eu herdei, né, para regularizar lá uma situação fática de um inventário, né? Isso não existe, essa possibilidade. A lei veda a usucapião entre herdeiros. Mas a lei excepciona a usucapião aí da cônjuge, né? No caso da casa ter sido financiada no nome do homem, né? E esse homem ter saído da casa, né? Seja em quais circunstâncias tenha sido, e ela continuou como chefe de família, né? A casa continuou sendo a residência da família. Então, nesse caso, há a possibilidade também do reconhecimento da usucapião dessa chefe de família. Tá? Então, seriam essas as considerações, né? Eu não vejo relevância em tratar aqui de uma forma extensa e abrangente a respeito da ação do usucapião, uma vez que o Instituto Usucapião não é do processo civil, é do direito civil. Vocês provavelmente já devem ter tido essa matéria lá com o professor Nélio, mas achei importante pontuar que ela já fez parte do rol das ações especiais, ela tinha rito próprio, hoje ela não tem mais, o rito que ela obedece é o rito do processo de conhecimento, que vocês também já tiveram, então aquele procedimento normal, né, distribui com a petição inicial, contestação, realização de provas, o juiz sempre pede a declaração dos confrontantes, né, ou a citação de todos os confrontantes para que eles concordem com aquela metragem que está sendo usucapida, né, sempre pede o laudo de um engenheiro para chancelar, né, a confrontação daquela região, documentos que provem a posse mansa e pacífica, se a gente soma a posse às posses anteriores, mansa e pacífica, né, enfim, o justo título, se houver, né, a compra e venda da posse, enfim, tudo isso para demonstrar que existe lá o direito a se requerer o usucapião. Mas a forma agora não existe mais rito especial, é o processo de conhecimento. A diferença que o legislador criou, justamente a possibilidade do usucapião extrajudicial. E aí eu tenho que me dirigir até o cartório, verificar os documentos que o cartório pede, e aí, uma vez cumprido todos aqueles requisitos,
o próprio cartório expede aí a ação de uso capião, a determinação da alteração lá no cartório de registro de imóveis. Na prática, acaba sendo mais difícil, porque o cartório pede aí um rol bastante extenso de documentação. Na prática, eu já adianto para vocês que eu já desisti das ações extrajudiciais que eu tentei, tive que entrar justamente no judiciário, que acaba sendo mais fácil, né? Os juízes estão muito mais acostumados, enfim, e muitas vezes falta um outro requisito que o próprio judiciário supre, né? Então, na prática, por enquanto, nós advogados não estamos vendo muita vantagem na ação de uso capião extrajudicial, mas ela está lá, é uma possibilidade, quando todos os requisitos aí já estão fáceis, né? Já estão na mão aí das partes. Tá certo? Então, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer a respeito dessa ação de uso capião. E aí, qualquer dúvida, por favor, me mandem e-mail que eu prontamente responderei. Tá certo? Obrigada. Tchau, pessoal.